Estamos ao vivo. Vamos ver quem é que chega por aí. Já chegou uma pessoa. Tiago Almeida, seja bem-vindo. Nixon, Jô, Micael Correia, Isabel Borges, Lourival Júnior, Nonato Monte. Legal. Daniel Charles Gomes e Santos. Donato Galdino, Daniel Figueiredo. Ô, pessoal, sejam bem-vindos, viu? Turma boa aí chegando. Renata Farias. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Lígia, João, Isaac, Micael, David Coises. Olha só. You're welcome here, sir. Ale Rembrandt. Tá ótimo? Ok. Eu estou usando um microfone aqui, dá para ver, e estou torcendo aí para a captação do som estar a melhor possível. Ótimo, então muita gente aí está dando retorno positivo do som. Dali, índio! Olha a galera dando salve. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente tem 3 minutinhos até às 8h10. A gente não vai gastar esses 3 minutinhos, mas desde já, Frank Lenz, Isabelle Padilha, desde já eu quero sugerir o seguinte: se existe alguém, vocês conhecem alguém que pode ser beneficiado desse tipo de live, então aproveita esse tempinho para compartilhar ou na página da pessoa ou compartilha na sua timeline para, enfim, de repente aparecer, né, para mais pessoas. Uma das coisas que vocês podem fazer também é, como o pessoal já está fazendo, né, deixar um comentário. Por quê? Porque no algoritmo do Facebook, se você vai comentando, curtindo e compartilhando, obviamente a publicação ganha relevância. E assim ela passa a ser mostrada também um pouquinho mais nas timelines de outras pessoas, certo? Ferdinand Carvalho, Guerra, Cecília Pereira, sejam bem-vindos. Então, cada curtida, compartilhamento e pequeno comentáriozinho, nem que seja uma boa noite, funciona para tornar esse vídeo mais divulgado para outras pessoas, ok? Então, sabe aqueles caras das outras lives que começam dizendo, todo mundo deixa um comentário aí para saber a sua opinião. Eles não querem saber a sua opinião, eles querem que você comente para o vídeo ganhar relevância e para ter mais divulgação. Então, a ideia é essa. Tânia Maria, Davi Ribeiro, sejam bem-vindos. Pelo que eu estou vendo aqui, gente do Brasil inteiro, né? Gente de São Luís, Pernambuco, gente daqui de São José do Rio Preto, gente do Japão, né, Daniel. Olha só, muito legal. Reverendo Daniel, obrigado, hein? Vai compartilhar pela Igreja Cristo é Vida no Japão. O Bruno, o Amin, Caio, legal. Gente do Brasil e do Japão. Silvia, seja bem-vinda. Ótimo. Então é isso. Essa curtida e compartilhamento ajudam. Kleberson, bem-vindo. Ajudam a divulgar para outras pessoas. E o Ângelo Lucas, seja bem-vindo. E, de repente, outras pessoas que podem ser beneficiadas vão ter acesso aí. João, bem-vindo. Legal. 8h10, usamos até os 3 minutos. E eu acho que dá para a gente começar o nosso papo aqui. Eu estou tentando acompanhar algumas coisas, mas acho que vai dar certo. Beleza, tá bom. Oi, Lucas, bem-vindo. Já estamos aí em quase 30 pessoas, ótimo. Mário, bem-vindo. Beleza. Então, o nosso assunto hoje... Lia, boa noite. O nosso assunto hoje é o impacto de Francis Schaeffer.
E por que eu decidi falar disso? Olha, Vonete Silva Porto, a presença mais ilustre dessa noite. Sinto muito a todos os demais, mas ela tá aí, né? E Lúcia na barriga assistindo também. Júlio Cavalcante também, bem-vindo. Eu decidi fazer essa live num formato que vocês vão entender, que é mais ou menos assim. Toda boa literatura cita pra gente casos específicos que possuem traços de universalidade, né, que encontram eco na experiência humana de maneira mais ampla. A boa literatura faz isso, né? Ela, enquanto cuida de uma situação muito bem localizada, ela consegue manifestar esses traços aí de universalidade, né? Bem abrangentes. A boa música faz isso também, né? Uma das minhas músicas preferidas é aquela música Dancing in the Minefields, do Andrew Peterson, em que ele fala do casamento dele, né? E ele dá detalhes tão particulares e tão simples do casamento dele, de como eles compraram a aliança numa loja de penhores, muito simples, e, enfim, foram dando um passo de cada vez e foram dançando nas minas, né, nos campos minados, né? E isso é muito particular da história dele, mas isso encontra eco em toda a experiência de casamento, né? Em como o casamento, de maneira mais ampla, é essa experiência de dançar num campo minado, de enfrentar lutas, desafios, mas também perceber graça e beleza, enfim. E eu quis partir, então, dessa noção para falar um pouquinho da minha experiência com o Francis Schaeffer, torcendo para que isso encontre eco, ou para que isso, pelo menos, ajude vocês a ter uma perspectiva ampliada, né, do impacto de Schaeffer, inclusive sobre a sua própria vida. Eu não vou falar tanto sobre o impacto de Schaeffer na cultura no século XX. Há um momento para a gente falar sobre isso, ou sobre a igreja, final do século XX, início do século XXI, o impacto de Schaeffer sobre as grandes discussões em torno do método apologético, né, na segunda metade do século XX. Tem lugar para isso. E no final dessa live eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, basicamente, nessa noite eu queria contar um pouquinho da minha história. E ao contar a minha história, eu queria ajudar você a perceber como o Schaeffer pode ser bom, pode ser útil, pode ser proveitoso para a gente. Primeiro de tudo, é sempre bom lembrar, Schaeffer não é nenhum semideus, tá? Eu não falo aqui, embora eu admire profundamente o Schaeffer, as pessoas ficam enjoadas de me ouvir falar do Schaeffer, mas eu não tenho a ilusão de que Schaeffer é um cara perfeito, de que ele é, enfim, a redenção da igreja ou qualquer coisa desse tipo. Tudo que eu vou falar aqui, eu vou falar de um coração profundamente agradecido pela vida do Schaeffer, mas eu não quero idolatrá-lo de maneira nenhuma, porque como eu já escrevi em algum outro lugar, todo santo tem os pés de barro, né? Se a gente estudar um pouquinho mais da própria biografia do Schaeffer, a gente vai perceber esses momentos de fragilidade, esses momentos em que a gente diz, opa, né, aqui ele pisou na bola, ou essa aqui era uma falha de caráter, esse aqui era um problema. Enfim, isso acontece com todo mundo, com o Schaeffer também. É importante destacar desde o início, eu não estou apresentando o Schaeffer aqui como o último dos teólogos, pastores, evangelistas, aquele que vai resolver a nossa vida. Eu não acredito nesse tipo de coisa. Quem resolve a nossa vida é Jesus, no Evangelho, na sua palavra e pela ação do Espírito Santo. Dito isso, eu acredito sim que Francis Schaeffer produz um impacto muito significativo produziu sobre muitas vidas, produziu sobre a minha vida, pode produzir sobre a sua vida, e isso pode fazer uma diferença muito grande na maneira de você
viver a vida cristã, na maneira de você encarar a cultura à sua volta, na maneira de você proclamar o evangelho, na maneira de você pensar a realidade da igreja e na maneira de você defender a fé. Tudo isso está relacionado, então é por aí que a gente vai seguir, ok? Tá, vamos lá, minha história. O pessoal que está chegando aí depois, seja bem-vindo, né? Não esqueçam de compartilhar para mais alguém. Se você lembrar de alguém que acha que pode ser beneficiado disso, por favor, fique à vontade. E enquanto eu estiver falando, vocês também podem ficar à vontade para fazer alguns comentários, algumas perguntas. A gente vai batendo bola aqui juntos, tá bom? Beleza. A minha primeira lembrança de contato com Francis Schaeffer não foi a minha primeira lembrança, ela veio depois. Sabe aquelas coisas que são resgatadas na sua mente, que estavam escondidas em algum lugar, e depois que você se familiariza com a coisa, você percebe, eu já tinha ouvido falar nisso, eu já tinha tido contato com isso uma vez em algum lugar. Pois bem, foi mais ou menos assim. O meu pai era pastor, e ele tinha uma biblioteca muito boa, né? E eu lembro de, brincando, fuçando na biblioteca do meu pai, achar um livrinho preto, um livrinho pequeno, de capa preta, com um peixinho na capa, escrito A Marca do Cristão. E aí lembro do nome, Francis Schaeffer, mas naquela altura isso não falava nada para mim. Isso foi na minha infância, então eu realmente não li o livro, né, na época. Não, enfim, peguei, mexi, vi a capa, botei no lugar e foi isso. Sumiu. Essa foi a minha primeira experiência com o Schaeffer, que eu fui lembrar já bem depois, né? Então estava lá o tempo todo, estava no quarto ao lado, na biblioteca do meu pai, mas eu não tinha descoberto ali. Em 2001, eu tinha 16 anos. No final de 2001, eu fiz uma viagem para Belo Horizonte para visitar um amigo que estava estudando teologia lá. Então, talvez alguns de vocês aqui conheçam, especialmente a turma de São Luís. Esse amigo é o Madinho, né? Ou Pastor Madison, se você quiser tratá-lo com a devida deferência, né? O Madison era um seminarista lá em Belo Horizonte, fazendo a FEBAM-STEB, né, um seminário teológico da Igreja Batista Nacional, mas que estava naquele clima de empolgação com os estudos, de empolgação com as descobertas teológicas. Madison era meu amigo de infância, ele era meu vizinho, foi lá para Belo Horizonte para estudar, e eu decidi, então, nesse fim de ano, fazer uma visita para ele. E foi interessante que, quando eu cheguei lá, o círculo de amigos, né, e de contatos dele estava todo voltado para essa discussão da teologia mesmo. Eram seminaristas, né? Ele morava numa república com outros seminaristas. Ele era mentoreado pelo pastor Damocles Vinícius, que hoje voltou para São Luís também. E eu então, caminhei com ele naqueles dias. E eu lembro de, especialmente quando a gente foi na casa do pastor Damocles, eles gastarem muito tempo falando sobre o Francis Schaeffer. Então, novamente, àquela altura, eu ainda não tinha muita noção. Aos 16 anos, eu até gostava de ler, mas não tanto assim, e eu gostava de ler as coisas que me interessavam. Então, com 16 anos, eu era um cara que vestia preto, usava correntes, ouvia heavy metal, e ficava lendo livros para rebater a ideia de que o rock era do diabo. Esse era o meu grande interesse. Então, aqui a minha dívida paga também ao pastor Sandro Baggio, né, hoje do Projeto 242, com alguns dos livros que ele escreveu, especialmente o Revolução na Música Gospel, que depois foi publicado como Música Cristã Contemporânea, acho que foi isso. Era isso que me interessava. Nessa viagem, eu comecei a ter visões totalmente diferentes. Esses caras interessados, empolgados em ler teologia, discutir teologia, amando essas coisas, e aquilo realmente me
me chamou a atenção. E especialmente nessa noite que a gente foi lá na casa do pastor Damocles, eu lembro deles falarem do nome de Francis Schaeffer com um respeito assim profundo, né? Eu acho que tinha um livro lá na biblioteca, ele pegou e disse, esse aqui é o livro do mestre, alguma coisa desse tipo, eu não lembro muito bem. Mas eu lembro de ter sido essa a postura, né? Ter sido essa a atitude. E aquilo ficou na minha mente, mas de novo, não foi algo que eu decidi explorar na hora. O nome Francis Schaeffer, mais uma vez aparecia, ficou na cabeça, mas não ficou assim diante de mim o tempo todo. Passou aquela noite, terminou a viagem, voltei para casa. Aliás, eu vou aproveitar aqui e marcar o pastor Madison, já que eu falei dele. Vamos ver se ele depois vai ter acesso a isso aqui. Então está aqui meu tributo e minha gratidão, né, ao Madison. Olha, agora eu estou vendo que chegou mais gente. Raíssa, Ulisses, Hilton, Clebson, Rafael Leone, Sirlene, Miquelson, Vinícius Nogueira, Márcio Carvalho, grande presbítero. Olha só, Leonardo comentou, porque, Allen, o poeta não fala do que aconteceu, mas do que acontece, dizia Aristóteles. Daí esse eco universal. Bruno Matias, Ronaldo Neves, Gabriel da Silva. Gabriel falou que a barbicha do Schaeffer era feia demais. Olha, há controvérsias, né? Enfim, pode ser, tranquilo. Mas se você notar qualquer tentativa de imitação aí, não é à toa, não. Pedro dos Anjos, Cauê Oliveira, Elisa Carvalho, Joston Souva, Giancarlo, Lucas Martins, Wilson Melzi, Kleber Júnior, Rebeca Araújo. Olha só, o pastor Daniel está lembrando para a gente aí que o primeiro livro de Schaeffer no Brasil foi O Deus que Intervém, da editora Refúgio, tradução do pastor Vadislau Martins Gomes. É verdade, todo tributo deve ser dado aqui ao reverendo Vadislau, que trouxe o Schaeffer para o Brasil. Vale lembrar, o livro O Deus que Intervém foi publicado em 1968. A tradução para o Brasil saiu em 1981. Se a gente pensar naquela época, não é tanto tempo assim. Ok? Beleza. Luciene, Dana, Israel Melo, Lourdes. Olha, o Madison entrou, rapaz. Eu falei dele, ele entrou. Ok, Luiz Augusto. Beleza, pessoal. Então, eu tive esse contato lá, na época da viagem para Belo Horizonte com o Madison, voltei para cá, a coisa ficou aí. Mas eu fui impactado por aquela viagem. Naquela viagem eu decidi, quando eu retornei, eu disse, olha, eu vou criar vergonha na cara e eu vou estudar teologia. Eu acho que é uma coisa importante de se fazer. Eu estava concluindo o segundo ano do ensino médio, estava indo para o terceiro ano, e todo mundo só tinha vestibular na cabeça, mas eu estava com esse negócio, o meu foco vai ser teologia. E eu comecei a fazer isso, né? Então, naquele ano, eu comecei a ler muita coisa, eu comecei a devorar livros, mesmo sabendo que eu não entenderia metade, talvez mais da metade das coisas que eu estava lendo. Eu lembro de ir lá na biblioteca do meu pai, selecionar alguns livros e dizer, ó, isso aqui vai ser minha dieta mental agora. Eu peguei John Stott, eu peguei Russell Shedd, peguei alguns livros assim. Russell Shedd, especialmente, eu lia, não entendia nada, mas fui lendo, né, bravamente, e eventualmente as coisas começaram a se encaixar. E foi numa dessas seleções de leitura que eu peguei um livretinho do Schaeffer, chamado A Morte da Razão. Livretinho pequeno, deve ser tranquilo de ler, né? Deve ser fácil. E peguei para ler e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Não foi tão traumático, porque eu tinha tido essa experiência com o Russell Shedd, né? De ler, não entender e deixar, talvez eu precise ler um pouquinho mais, tentar ir na raça, mas talvez também eu possa deixar o livro chocando, né? Que na verdade é a minha cabeça que está chocando, e quando ela estiver um pouquinho mais madura eu posso voltar para o livro e lê-lo. Então, com o Russell Shedd eu lembro de ter forçado mais. Com o Schaeffer eu não estava entendendo nada. Então eu decidi parar. Não, eu preciso de mais repertório
né? Não é porque eu não usava essa linguagem, mas era isso. Preciso de mais noção das coisas para poder acompanhar, né? Marcelino Silva entrou, Maria José Garcia, Felipe Castelo Branco, Joyce Araújo, Tatiane Costa Reis, Tiago Lins, Gabriel Silva está falando da mesma experiência e o Bruno também. Pois é, pessoal, acho que é uma pegadinha, né? Um livrinho tão fininho e você vai lá e se engana, né? Ele não é a melhor porta de entrada para o Schaeffer se você não tem tanta noção assim, né? Da história da ciência, de algumas discussões um pouco mais filosóficas, enfim. Mas essa foi a minha experiência, deixei de lado, deixei chocando, né? Isso não é para mim agora. E aí, um bom tempo depois, talvez mais de ano, sim, eu já estava no seminário teológico a essa altura, eu passei numa livraria, Renata Farias cometeu o mesmo erro. Pessoal, vamos aqui compartilhar nossas dores, né? Eu passei numa livraria e achei os livrinhos da coleção que a Cultura Cristã estava publicando. Então, lembra lá, né? A primeira edição de O Deus que Intervém foi de 1981, aqui no Brasil. O livro é de 68. 1981. E eu comprei a edição de 2002 da editora Cultura Cristã. Então, é essa edição aqui. Então, talvez você tenha lido esse mesmo... Deixa eu chegar mais perto para ver se a questão da luz aqui ajuda, né? Então, esse livro aqui é, de fato, primeira edição 2002. Eu comprei no intervalo, já em que eu tinha concluído o seminário teológico, mas estava nessa crise aí de vou ser pastor, não vou ser, isso é uma outra história, depois eu posso contar para vocês, mas eu levei aí alguns anos até ceder, vamos dizer assim, ao ministério pastoral. Li esse livro aqui no ano de 2007. E agora sim, tudo começou a fazer sentido. O meu contato com o Schaeffer em 2007, lendo Deus que Intervém, foi uma coisa assim que, nossa, transbordou. Mas para eu falar disso, eu preciso voltar um pouquinho mais no tempo, né? Voltar um pouquinho mais no tempo para contar aí um pouquinho mais de como o Schaeffer foi transformador. Deixa eu só responder alguma pergunta aqui. O Rafael Leone pergunta, o Deus que Intervém foi lançado antes da Morte da Razão? Deixa eu ver aqui a edição da Morte da Razão. Eu tenho essa edição aqui, parceria da Fiel com a ABU. Foi essa aqui que eu comprei em 2003. Né? E essa aqui é a 8ª edição em português de 2001. Então, bom, em relação a essa edição aqui da Cultura Cristã, que foi a que se tornou mais popular, né? Embora a gente deva dar toda a honra à editora Refúgio por ter inicialmente publicado o Schaeffer, ele teve maior popularidade por causa de uma distribuição melhor da Cultura Cristã, certo? Mas essa edição aqui, então, pelo menos em relação à edição da Cultura Cristã, é anterior, tá? O Tiago Almeida está perguntando aqui, você recomenda alguma biografia do Schaeffer? Eu recomendo a biografia do Colin Duryea, que é talvez uma das mais reconhecidas, né? Para quem quer biografias menores, que focam em alguns detalhes, né? Vale a pena ler o próprio Labrie, né? Da Edith Schaeffer, que não é exatamente uma biografia do Schaeffer, mas fala do trabalho de Labrie a partir de dentro, né? E para quem quer a biografia mais completa, chama The Tapestry, né? O Tapeceiro, que foi a música que inspirou a música do
que foi o livro que inspirou a música do Stênio Márcios, e que, de fato, aí é a biografia mais completa dos Schaeffers, né, escrita pela própria Edith Schaeffer. Mas a biografia do Colin Duryea é mais recente e é muito boa também. Quem quer coisas menores, como eu dizia, pode ler as biografias do L.G. Parkhurst, que eles tocam em áreas específicas. Uma delas se chama How God Teaches Us to Pray, como Deus nos ensina a orar. E ele enfatiza muito, ele dá muitos exemplos de como, na vida dos Schaeffers, a oração foi algo tão presente, e eles perceberam tantas respostas de oração, que é um negócio assim assustador. Vale muito a pena dar uma lidinha nesse livro. Ok. Então, Diego Souza dando boa noite. Bruno perguntando o que eu acho das traduções das obras do Schaeffer, feitas pela cultura cristã. Olha, eu acho... para quem quer ter o primeiro contato com Schaeffer, eu acho tranquilo. É que, às vezes, também, eu não sou tão criterioso com algumas coisas. Eu acho que o fato de você ter o livro publicado, dele estar acessível ao público brasileiro, já é um grande passo. Eu não achei nenhum grande conflito entre a leitura em português e as obras originais, as complete works, né, que eu tenho em inglês. Não acho que seja... Eu acho que vale a pena. Você pode adquirir as obras em português sem problema. Pois é. Quando é que vai ser lançado esse livro da Edith em português? Olha, vamos orar, viu? Estou sabendo que a Monergismo vai lançar agora What is a Family, né? O que é uma família, da Edith. E aí vamos torcer para alguém decidir publicar o Tapestry. Eu falava, então, que precisava retornar um pouquinho antes de chegar na minha descoberta do Schaeffer. Nesse intervalo, pessoal, então eu abracei a teologia reformada, né, já entrei no seminário como um reformado. No ano de 2002, quando eu decidi estudar teologia, eu comecei a ler as coisas e abracei a teologia reformada. Não tive como sair disso, né? E aconteceu que, nesse período, eu comecei a me aproximar de algumas posturas e de algumas perspectivas que têm o seu mérito, mas que também têm os seus problemas. E àquela altura eu não enxergava. Então, uma delas tem a ver com o aspecto político, né? Então, eu espero não causar um grande desconforto, nem uma polêmica com ninguém, mas eu comecei a ler Olavo de Carvalho a rodo, né? A ouvir o True Outspeak e a abraçar não apenas o conteúdo daquilo que ele falava, né, do ponto de vista filosófico e político, mas comecei a abraçar um pouco da atitude dele também. E veja, de maneira geral, eu recomendo muito o conteúdo daquilo que o Olavo fala. Tem tanta coisa para a gente aprender ali, menos quando ele fala sobre protestantismo, tá? Ali não tem nada para se aprender. Mas, enfim, tem muita coisa para aprender da reflexão do Olavo. Mas há um grave problema na atitude dele, né? Especialmente se você ouvisse, né, o True Outspeak, né? Porque ler o Olavo nos artigos Diário do Comércio, tudo era uma experiência muito legal. A escrita dele é maravilhosa. Agora, ouvi-lo, né, e perceber toda a postura dele, era uma postura essencialmente beligerante, né, agressiva, impaciente, o oposto da mansidão, o oposto da humildade. Bom, talvez alguns aqui vão discordar disso. Tudo bem, esse não é a questão central, né, desse live. Pois é, Daniel comentou aqui, boca suja. Então tem tudo isso. Mas eu me encantei com, né, a firmeza, com o senso de autoridade, com a erudição
e comecei a beber aquele negócio todo. E talvez a gente tenha que tratar as coisas assim mesmo, era mais ou menos essa a ideia. E aí, para completar, eu achei alguém que manifestava essa atitude no campo teológico. Então, se o Olavo funcionava como uma espécie de mentor político, eu achei um cidadão que funcionava como esse mentor teológico, manifestando a mesma atitude e a mesma postura. Escrevam aí nos comentários quem vocês acham que é esse cara. Ninguém? Pedrão acertou de primeira. Vincent Chan, né? Aquele reformado de origem oriental, né? Não sei exatamente, com um grande foco na apologética mesmo, né? Que certamente tem suas contribuições, né? Você pega a teologia sistemática, né, que foi publicada pela Arte Editorial, se eu não me engano, e ela veio com o prefácio do Solano Portela. Tiago Almeida botou aqui. Pois é, Vincent Young é a pessoa, né? Então, o Solano Portela prefaciou e disse, a gente não concorda com tudo, mas tem coisas para aproveitar aí. Eu comecei a ler o Vincent Young e disse, esse cara é bom, né? A apologética é isso mesmo. Se vocês lembram da capa, né? A capa que foi do livrinho, acho que é Confrontações Apologéticas, alguma coisa assim. Era uma arma, assim, era um negócio bem brutal, né? E essa era a atitude mesmo do Vincent Chan, que você lia os diálogos. A piada aqui não para. Pois é. Mas eu achava que era isso, né? Apologética é você passar por cima dos outros, destruir o seu oponente, é você utilizar toda a sua capacidade de argumentação para demolir não apenas o sistema, mas a pessoa também. É lógico, eu não articulava isso claramente, mas eu admirava, né, ver essas coisas. E quando eu estava começando nesse processo de sedução, né, pelo Chang, pelo Olavo, eu tive acesso então ao, né, Deus que intervém. E isso aqui, pessoal, foi assim, confrontações pressuposicionalistas. Exatamente, Bruno. Pois é, Thiago, é isso aí. Muita gente começou a ler sobre apologética lendo Chang e ainda não se libertou da atitude até hoje. Pois é o que eu digo, o Schaeffer foi o antídoto para o caminho que eu estava começando a seguir em minha postura diante das outras pessoas no que dizia de respeito à apologética. É lógico, a essa altura eu já tinha feito muita besteira, falado muita besteira, mas isso não é culpa do Olavo nem do Chang, isso é culpa minha mesmo, da minha juventude, da minha tolice, né? Pois é. Pois é, o Chang teve uma importância, né, em trazer e apresentar essa coisa de pressuposicionalismo para muita gente. Mas aí eu comecei a ler o Schaeffer, li O Deus que Intervém e disse, cara, isso aqui é de outro mundo. Nossa, isso falou tanto comigo, ler esse livrinho aqui fez tanta diferença por uma série de razões. Primeiro, eu estava ali diante de um cara que era crente de verdade. Norma Braga, seja bem-vinda.
Gustavo Cardoso está dizendo que o Schaeffer foi o antídoto dele ao Karl Barth, né? Ele diz, o Schaeffer é quase um milagre ambulante. Graças a Deus por isso. Então, isso foi um antídoto para mim. Porque ele estava ali, um cara que era crente, né, um homem temente a Deus, que tinha, em primeiro lugar, tinha respeito à intelectualidade. Então, ele não era simplesmente alguém que eu pudesse dizer, ele não liga para a erudição, para o conhecimento. Então, ele está fora, né? É um burro, né? Cala a boca, burro, como diria o Olavo. Não era isso. O Schaeffer demonstrava muito, muito conhecimento. O Schaeffer Wilson está perguntando aqui se a interferência dos dois era tão incisiva assim ou eu me deixei levar. Olha, eu acho que esses caras encontram um público muito fértil por algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, né? Um deles eles exibem erudição, domínio daquilo que estão falando. E isso seduz muita gente, especialmente quem está tentando enveredar pelos caminhos do conhecimento, né? Quem está começando a ler, quem está prestando atenção nessas coisas, olha para um filósofo erudito, tendo muitos livros escritos e lido muitos livros, olha para um apologeta que consegue interagir, né, com a filosofia da ciência, consegue esboçar com alguma clareza, né, a sua articulação. Segunda coisa, a atitude deles, né? Eles são agressivos, mas eles são muito seguros daquilo que falam. Então, para um jovem que está meio perdido, tentando encontrar uma referência, chegar alguém que diz, isso aqui, pronto, nossa, isso é demais, né? E a Ivonete está lembrando aqui, né? Encontra um público fértil porque todo mundo quer tretar, especialmente essa juventude aí que está no Facebook. Então não tem jeito. Mas o Schaeffer ilustrava para mim uma demonstração de erudição, de conhecimento, um respeito à intelectualidade. Ele não desprezava o mundo das ideias, né? Pelo contrário, ele estava interagindo com tudo aquilo de maneira muito respeitosa. Ele estava lendo os caras, ele estava discutindo os caras, ele falava de existencialismo, de filosofia, ele estava citando as coisas e estava lidando com aquilo tudo, né? Então, peraí, né? O Chang tem conhecimento, o Olavo tem conhecimento, o Schaeffer também tem conhecimento. Uma segunda coisa que me chamou muito a atenção é que o Schaeffer tinha uma atitude nesse livrinho aqui, né? Isso tudo foi impacto desse livrinho, tá? Nesse livrinho aqui, o Schaeffer, do início ao fim, está interagindo com a cultura de uma maneira que eu ainda não via claramente, tá? Há uma crítica do filho do Schaeffer num livro que não é mais editado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá ali, peraí só um minutinho. Eu achei esse livro aqui há algumas semanas. Tá? Esse livro não é mais editado até onde eu sei, mas é um livrinho muito bom. O filho do chefe ficou maluco, tá? Mas esse livrinho aqui vale a pena dar uma lida. Viciados em Mediocridade. Ele faz uma grande crítica, a editora W4. Ele faz uma crítica ao nosso senso cristão de artes, né? A certa altura do livro ele diz: a arte cristã é uma caneca com um versículo bíblico, né? Um chaveiro com uma expressão, um jargão da fé, e isso é ridículo. E ele está certo, né? Então, o que eu conhecia de interação cristã com as artes era coisa muito... por um lado, era desprezo pelas artes, né? Ou uma completa
falta de leitura cristã das expressões artísticas. Então, ou os crentes demonizavam automaticamente qualquer tipo de interação com as artes, ou eles consumiam as artes sem nenhum tipo de filtro, né? Sem nenhum tipo de noção. O Bruno está dizendo que dá para achar em PDF no Google. Certo. E lá estava o Francis Schaeffer interagindo com diferentes expressões artísticas, também com muito respeito, tentando entender de fato o que esses caras estavam falando e tentando providenciar uma compreensão do homem do seu tempo e também uma resposta ao homem do seu tempo. E eu dizia, cara, isso aqui é fenomenal. Fenomenal. Ele não está só respeitando o aspecto intelectual, né? Ele não está só mantendo uma discussão num nível altamente filosófico, elaborado, enfim, lá em cima. Ele está pegando expressões da vida comum, que não são apenas a alta cultura, ele está pegando o teatro do absurdo, ele está pegando bandas como os Beatles, e ele está comentando essas coisas e demonstrando o que está envolvido na produção desses caras, né? Então, isso também falou demais para mim, porque eu já me interessava pelo tema da cultura e já pensava, né, em como fazer algumas dessas coisas com maior consistência. Eu já tinha lido O Cristão e a Cultura, do Michael Horton, tinha amado demais esse livro, e já tinha lido O Calvinismo do Kuyper, mas eu também não tinha entendido tanta coisa do Calvinismo do Kuyper, ainda estava nesse processo de depuração, e fui crescendo na compreensão dessas coisas, e eu vi tudo isso encarnado aqui no Schaeffer e em como ele falava. Uma terceira coisa foi a que eu vi o Schaeffer nos chamando ao amor. E aí sim, aí foi a dose final do antídoto contra o tipo de apologética brutamontes, né? É isso aí, Galdino está dizendo como coloca o Kuyper, uma intoxicação cultural. Eduardo Garcia, bem-vindo. Led Zeppelin, muito bem, Gabi, isso mesmo. Schaeffer lida com Led Zeppelin. O Bruno Matias está dizendo, Schaeffer era um intelectual de linguagem simples. É isso aí. O Thiago Almeida já compartilhou o Viciados em Mediocridade. Então, é isso aí, ó. O Daniel está falando aqui, o pastor Daniel está falando do abrir o telhado, né? Ou tirar o telhado. O Schaeffer, até quando ele vai falar sobre o confronto com o incrédulo, e até quando ele vai falar sobre o nosso movimento que vai causar desconforto nele, porque é preciso isso, o Schaeffer não tem jeito, né? Proclamar o evangelho é colocar o dedo na ferida do homem para dizer, você é pecador. E proclamar um evangelho identificando ídolos, né, da pessoa com quem a gente está falando, perceber as inconsistências, e empurrar a pessoa na direção das conclusões lógicas do seu estilo de vida e pensamento. Então isso seria uma abordagem dolorosa, né? Mas até quando o Schaeffer diz que a gente vai ter que ser, né, aqui a gente vai ter que ser um pouco mais incisivo, aqui a gente vai ter que levar a pessoa ao desconforto, ele fazia isso dizendo, nós precisamos fazer isso com muito amor no coração. Muito amor no coração. O nome da técnica, essa não é a palavra adequada para isso, mas vai lá, da abordagem, é realmente retirar o telhado, que é quando você vai permitir que a pessoa... É como se a pessoa estivesse numa casinha, e na casinha dela, ela se protege da chuva, né? Ou do mundo lá fora. Só que essa casinha dela é uma casinha cheia de buracos incoerentes, que ela ainda não percebeu. E o Schaeffer diz, a tarefa do apologeta cristão é retirar o telhado da pessoa para que ela tenha contato com a realidade, tenha um impacto
ao perceber que as ideias e o estilo de vida dela não resolvem o problema, pelo contrário, a levam à experiência de destruição final. E assim a pessoa vai ter um choque, né, de realidade. Mas Schaeffer disse, faz isso em amor, sempre disposto a, uma vez que a pessoa perceba o impacto disso, ela seja apresentada ao Evangelho, para ter uma rede que a segure e dizer, ó, você vai experimentar redenção, descanso, transformação no Evangelho em Cristo Jesus. Então, Schaeffer está apresentando para a gente um respeito à intelectualidade, está apresentando para a gente um modelo de interação com a cultura e está falando para a gente que a grande apologética é o amor. Né? Georgia Kretley, acho que é isso, entrou, bem-vinda. Isabela Carvalho, Mário Bruno, sejam bem-vindos. Jonatas dos Santos, bem-vindo. E aí, pessoal, não teve como, né, não nadar de braçada nisso. Então eu comecei com Deus que intervém, e aí depois de Deus que intervém eu fui para a morte da razão, e aí depois da morte da razão eu fui para a sequência que está por ali por trás. O Deus que se revela, morte na cidade, poluição e morte do homem, Josué e o fluxo da história bíblica, Gênesis no espaço e tempo, não agente sem importância, e fui lendo, devorando, e Schaeffer se tornou então essa espécie de mentor intelectual, mas não apenas intelectual, mas aquele que começou a moldar uma forma de olhar para as pessoas e lidar com as pessoas que foi assim, transformadora demais. Né? Olha, o Daniel está dizendo, a apologética sem amor é puxar o tapete e ainda rir quando a pessoa leva o tombo. É isso aí. Né? É quando o ateu morre e você faz piada com a morte dele. Então, é lógico, né? Sim, o ateu morreu, a Bíblia diz que aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. Né? Mas o que você precisa para reafirmar a sua teologia, reafirmar a sua posição, é humilhar uma pessoa morta, então tem algum problema aí com a sua teologia. Ok? Ou pelo menos com a sua atitude, né? A relação entre a sua teologia e a sua vida. Ivonete está dizendo que o Deus que se revela foi o livro que mais a impactou. Gustavo está dizendo que errou, começou pela morte da razão. É isso mesmo. Verdadeira espiritualidade também, Eduardo. No Little People, chama Não Há Gente Sem Importância. Né? Então, Gabi, a Gabi está dizendo, Alan, faz uma lista ideal para quem quer começar a ler Schaeffer. Eu estou preparando algo melhor, vou já falar sobre isso, tá? Mas então foi isso. O Schaeffer começou a moldar o meu jeito de olhar para a cultura, de interagir com a cultura, de olhar para as pessoas e de servir as pessoas, de lidar com alguns debates apologéticos. Não quero dizer que eu automaticamente me tornei, né, uma pessoa zen e um espírito elevado que sempre falou com mansidão e amor. Não, o Facebook está aí para provar que nós já fomos brutais, já usamos a palavra de maneira errada. Nós nós, vários jovens, mas eu especialmente, né, aqui. E a igreja no final do século XX, o Rafael Leone está lembrando aqui, eu estou com ele aqui do lado, essa coleção que a cultura cristã publicou com vários livros, né? A Igreja no Final do Século XX, A Igreja Diante do Mundo que Observa, O Manifesto Cristão e O Grande Desastre Evangélico. Para quem quer estudar eclesiologia, né, ou aplicações da doutrina da igreja no nosso contexto de final do século XX, início do século XXI, recomendadíssimo. E aí, isso produziu muito impacto para mim. Então, foi por causa das leituras do Schaeffer
que eu... Joyce Adriane, bem-vinda. Aline Borges, bem-vinda. Foi aí que eu decidi, eu quero conhecer mais isso. Então, foi com o Schaeffer que eu ouvi falar sobre cosmovisão pela primeira vez, embora eu não tivesse aprofundado ainda, né, o conceito. E aí, 2009, então eu fui lendo isso ao longo dos anos, tá? Comecei, então, em 2007, uma leitura mais consistente de Schaeffer. Em 2009, eu entrei no CPAJ, no Andrew Jumper. E a essa altura eu já acompanhava o pessoal do ProLabri Brasil. Era o pessoal que estava tentando mobilizar as coisas para ter um Labri. O Galdino está dizendo, depois que me converti a Cristo, tive algumas outras conversões, entre aspas, né? Uma delas foi quando conheci Calvino, a outra tão importante quanto quando conheci Schaeffer, a trilogia. É um dos autores a quem mais devo a maneira como penso o cristianismo hoje. É isso aí, Galdino. Isso descreve bem a minha experiência também. Então, em 2009, eu entrei no CPAJ, né, no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e ali eu comecei a ter contato com pessoas mais próximas que tinham esse contato, essa mentalidade schaefferiana, né? Então, 2007, 2008, contato com o pessoal do ProLabri Brasil, mas à distância, né? Guilherme de Carvalho foi para a Inglaterra, o Rodolfo Amorim foi para o Labri da Holanda, eu acompanhava o blog deles, essas coisas, e estava dando todo o apoio, né, na torcida para isso acontecer, já que eu tinha agora ouvido falar do Labri, queria muito que isso se tornasse uma realidade aqui no Brasil. No Jumper, eu tive contato com o reverendo doutor Davi Charles Gomes, né? Irmão do nosso reverendo aqui, Daniel Charles Gomes. Aí, inclusive, o Daniel está dizendo aqui que em 97 tinha um grupinho de estudos que chamava Confraria Francis Schaeffer. Nossa, como eu gostaria de ter tido acesso a isso em 97, hein? Tá, mas em 97 eu tinha 12 anos, eu não ia assimilar nada. Rodrigo Anselmo, seja bem-vindo. Enfim, Dr. Davi Charles Gomes funcionou como... João Almeida está dizendo que o primeiro contato com o Schaeffer foi assistindo os vídeos do Guilherme de Carvalho. É isso aí. E o Jonathan está dizendo que todos os universitários deveriam ler Schaeffer. Ele ajuda a encontrarmos um caminho com respostas verdadeiras para perguntas sinceras que surgem na universidade. Apologética na medida certa. É isso aí. Dr. Davi Charles Gomes me encorajou muito. Assim, eu entrei no curso, mestrado, teologia filosófica, só porque eu tinha lido alguma coisinha do Schaeffer. E quando eu cheguei lá, eu disse, nossa, eu não vou dar conta disso aqui. E era um tal de Hermann Doiver para cá, Cornelius Van Til para lá, Alvin Plantinga para o outro lado, e tá brabo o negócio. Mas eu lembro do Dr. Davi me encorajar muito e falar da própria identificação dele, né? Porque até hoje ele vive dizendo que ele é um schaefferiano de coração, né? Ele é um vantiliano, né, por causa da escola que ele adota, mas a atitude dele é realmente moldada pelo Schaeffer. Em nível de curiosidade aqui, o Cornelius Van Til, que foi o pai da apologética pressuposicionalista, né, ou um dos pais, ele tinha um lema em latim que dizia assim, suaviter in moto, fortiter in re. E a ideia é assim, você vai ser suave na maneira e forte no conteúdo. A maneira de fazer apologética é assim, você... O Daniel está dizendo aqui que Davi herdou o cérebro e ele ficou com a beleza física. Ótimo. Mas o Van Til está dizendo, então, que o modo de fazer apologética tem que ser assim, né? Uma maneira suave com um conteúdo pujante, né? E o Dr. Davi me disse que quem encarnava isso realmente, quem tinha o suave terimoto era o Schaeffer. O Van Til falava disso, em algumas ocasiões era uma pessoa gentil,
mas às vezes também era bastante impaciente, bastante agressivo. Essa é uma outra história, né? Essa live não é sobre o Schaefer, sobre o Vantil. Mas o Schaefer encarnava isso. E aí, o meu contato com o Dr. Davi foi muito bom. Depois, o contato com o Reverendo Vadislau e o refúgio. E eu vi, então, alguma experiência próxima, né, de Labri. E eu também pude ter mais contato com o Guilherme de Carvalho, já fora do CPAJ, né, não, é uma experiência paralela. Eu e minha esposa visitamos o Labri Brasil. Não era um evento do Labri propriamente, mas era um da AQET, sobre Doiver, mas foi muito bom assim, passar esse tempo lá, entender um pouquinho mais da experiência de Labri, tomar cafezinho com o pessoal, chazinho, né? E ali eu fiz uma entrevista com o pastor Guilherme sobre o Schaefer, que teve alguma repercussão, né? Então, foi um negócio muito legal, esse contato com os modelos, né, schaefferianos, né? O Guilherme de Carvalho, o Dr. Davi Charles Gomes, o Vadislau Gomes. O meu contato com o Daniel, Charles Gomes, né, foi pequeno, né? Quando eu fui visitar Labri, pude conhecê-lo. E aí, no blog que ele tinha, não sei se ainda tem, Reverendo Daniel, se tiver, por favor, coloque aí o Ataduras e Ungüentos. Você tem uma abordagem bastante pastoral que encarna bem esse modelo, né, do Schaefer. E aí, então, já no mestrado, eu decidi eu vou pesquisar em Schaefer, vou pesquisar Schaefer. Em uma das aulas, o Dr. Davi falou, olha, se você quer um trabalho realmente acadêmico, talvez Schaefer não seja o caminho. Talvez você tenha que ir mais para Vantil, alguma coisa assim. Mas aí a gente ficou pensando em maneiras de fazer isso, e eu juntei, então, na minha pesquisa, né, para a minha dissertação, Cornelis Vantil e Francis Schaefer. E aí a minha pesquisa foi essencialmente sobre como Schaefer e Vantil viam a questão do ponto de contato entre o cristão e o não cristão na apologética, né? Olha aí, ó. Então o blog do Reverendo Daniel, ataduraseuNguento.blogspot.jp. Olha só, Japão. João Batista Ericeira entrou. Iris Rocha, minha mãe, seja bem-vinda. Neto França entrou e Alisson Henrique também, sejam bem-vindos. André Israel, acho que está acompanhando o live, mas está na rua. André, vai ficar gravado e eu pretendo salvar esse vídeo e postar depois no canal do YouTube, ok? Para ajudar também. E aí eu segui na pesquisa, levei mais tempo do que deveria, mas finalmente terminei meu trabalho. Então esse foi um resultado aí, isso já era o ano de 2014 para 2015, então depois de pelo menos 7 anos aí tendo contato com o Francis Schaeffer, eu pude escrever um trabalho sobre esse pensador, né, e as discussões dentro da apologética pressuposicionalista. Esse trabalho, inclusive, está disponível, tá, no academia.edu, academia.edu, se procura lá Allen Porto, Francis Schaeffer, alguma coisa assim, e você vai achar minha dissertação lá disponível gratuitamente, se você quiser. A discussão é especificamente sobre a questão do ponto de contato na apologética, ok? Gisele Cristine, seja bem-vinda, e a Juri Renault. Então, essa foi a minha história, e perceber, né, esse impacto do Schaefer foi muito importante para mim, para o modelo pastoral, para o modelo de aconselhamento, para entender a cultura, para pastorear os jovens. O Schaefer deu uma dica logo no comecinho do Deus que Intervém, ele diz, olha, a apologética pressuposicional teria impedido a queda. Se a igreja tivesse começado a entender as mudanças na cosmovisão, ela teria conseguido comunicar com a nova geração que estava surgindo e com a cabeça totalmente diferente. O doutor Daniel está dizendo que leu aí. Dissertação, eu acho. E
então moldou demais. E eu acho que se você ainda não teve, né, esse contato com o Schaefer, esse tipo de contato pode ser muito legal. Eu acho que pode ser útil para você, para entender algumas maneiras de se relacionar com Deus, para ter algumas das suas questões resolvidas também. Porque o Schaefer fala bastante sobre a cura substancial que o Evangelho produz no verdadeira espiritualidade, para entender como lidar com a igreja e como experimentar comunhão verdadeira e para defender a fé e comunicar o Evangelho. Se você ainda não tem esse contato com o Schaefer, eu quero realmente recomendar a você. A gente está com 1 hora de live. Então, para algumas pessoas que não sabem por onde entrar, né, no Schaefer, qual é a porta de entrada, a Gabi sugeriu, né, Allen? Faz uma lista para o pessoal que quer conhecer mais do Schaefer, que quer começar a ler o Schaefer. Então, eu preparei, né, e muito obrigado pelo pessoal que está acompanhando até aqui, né? Eu estou lançando agora um curso sobre o pensamento de Francis Schaeffer. Então, a ideia é essa, é ajudar esse pessoal que quer conhecer um pouco mais a entrar no universo do Schaefer, né, compreendê-lo e experimentar algumas implicações e aplicações do pensamento de Schaefer para o nosso contexto de cultura brasileira. Então, esse é um curso de introdução, né? Ele vai ter, portanto, alguns elementos bastante iniciais. O Tiago está dizendo, não comece com a morte da razão. É isso mesmo. Não comece com a morte da razão. É cilada. Mas esse é um curso de introdução, mas que vai seguir passos graduais para a gente poder conhecer quem foi Schaefer, entender alguns temas e algumas ênfases desse autor, discutir o método apologético dele, né? E, finalmente, olhar para a nossa cultura e perceber como as propostas do Schaefer se encaixam para a gente fazer algumas leituras, né, análises culturais e algumas interações, né, com a nossa cultura. Então, eu quero recomendar para você esse curso. E eu estou lançando, então, aqui agora. Eu vou colocar aqui o link para você que tiver interesse se inscrever. A gente vai ter uma semana aí de inscrições abertas. E aí, na próxima quinta-feira, a gente vai ter a primeira aula do curso disponível. Ok? Um curso sobre Francis Schaefer, numa linguagem adequada, em um tempo razoável. O curso deve durar 1 mês, a gente não quer estender demais, mas também não quer deixar conteúdo faltando, pelo menos, né, para uma introdução. E assim, vocês vão poder ter uma base para poder entrar nas obras do Schaefer e absorver o melhor, né, o melhor possível. Então, algumas pessoas que já estão perguntando aí, quando começa na próxima quinta-feira, as inscrições vão abrir agora. Estou só pegando o link aqui, então vou pedir a paciência de vocês para pegar o link e colocar aqui nos comentários para quem quiser fazer a inscrição. Eu ainda não fiz o bit.ly, a redução do endereço, mas já dá para colocar aqui o que temos. Quantos de vocês aí estariam interessados em participar desse curso? O personal está perguntando que horas, né? O curso vai ser todo online, Pastor Nonato. Isso significa dizer que a hora que você quiser assistir a aula vai ser a hora, né? Você que vai dizer. Então, só tem tempo de madrugada? Ok, assiste a aula de madrugada. A gente vai usar um ambiente virtual que o Google está proporcionando para a gente, o Google Classroom. E nessa sala de aula, então, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre os temas e também de assistir às videoaulas gravadas e disponibilizadas, então, semanalmente,
para a gente poder ter o melhor aproveitamento. Pegando o link aqui. Ó, Rodrigo está dizendo que já se inscreveu. Pastor Nonato tem interesse. Ivonete está dizendo que o curso está top. Olha só. Quem comprou na pré-venda já está inscrito, né? Já tem cadeira marcada lá no curso. O Daniel está dizendo que quero inscrever 4 pessoas aqui do Japão. O negócio é que nós estamos 12 horas à sua frente. Eu acho que não vai ter problema não, Daniel. Exatamente por isso. As aulas vão ser disponibilizadas sempre às quintas-feiras e cada um vai poder assistir no seu próprio tempo. Ok? Tá aqui o link, achei finalmente. Então você vai clicar aqui, eu vou fixar o comentário lá em cima. Ó, o Luciano está dizendo aqui, está interessado mesmo às vezes trabalhando às quintas. É isso, Luciano. O curso vai ficar, as aulas vão ser postadas às quintas-feiras. Mas se você só pode na sexta, no sábado, na segunda ou na terça, ou na quarta, você assiste quando você puder. Tá? A aula fica disponível e você assiste de acordo com a sua agenda, de acordo com o seu horário. Tá bom? Tá aqui. Ok. Estou postando agora o Bit para ficar mais fácil. bit.ly/curso Schaefer. Esse comentário está fixado, ok? E aí vocês vão poder, então, entrar nesse link, fazer a sua inscrição e aproveitar. O curso está saindo a R$ 59,99, certo? R$ 59,99 por 5 aulas, mais um bônus, que eu não vou poder falar aqui, mas quem entrar vai ver que o negócio é muito bom, tá? Então, de novo, 5 aulas sobre a vida, as principais ênfases e temas desenvolvidos pelo Francis Schaeffer, a importância do Schaeffer no seu cenário mais amplo, o método apologético do Francis Schaeffer e como a abordagem do Francis Schaeffer faz diferença para a nossa leitura e para a nossa experiência no contexto brasileiro. Então é isso, recomendado para estudantes de teologia, recomendado para o pessoal que quer entender um pouquinho mais, está começando a ler o Schaeffer e tem interesse, recomendado para líderes de jovens que querem, né, entender maneiras de interação cultural, para poder entender como é que a cabeça dos seus jovens está funcionando e assim servir, recomendado para pessoas que estão lidando com as questões de apologética, querem conhecer um pouquinho mais da apropriação schaefferiana do pressuposicionalismo, essa palavra difícil, mas que no fim das contas não é tão difícil assim. Então é isso, as aplicações são muitas, para pastores que querem perceber maneiras de até lidar com aconselhamento, entendendo melhor a pessoa com quem estão lidando. E é isso. Obrigado por vocês terem ficado comigo 1 hora e 8 minutos de live. Eu pensei, nossa, o live tem que ter meia hora, porque senão ninguém fica. E muita gente ficou. Estou vendo agora que deu uma caída. E é isso mesmo, isso é normal, na hora da venda, o povo diz, ok, já deu o que tinha que dar, essa é a minha deixa. Né? E a ideia, pessoal, é pelas mídias aqui, né, do BJC e do Allen Porto, allenporto.com, no Instagram, Allen Porto, aqui no Facebook, Allen Porto, mas também o blog BJC, né, facebook.com/blog BJC. A gente vai continuar fornecendo material, sacadas do Schaeffer e outras coisas, gratuitamente, tá? Mesmo que você não participe do curso, a gente está providenciando material para ajudar você a conhecer um pouquinho mais do Schaeffer, a ter um pouquinho mais de contato com ele, enfim.
Para quem é de São José do Rio Preto, o pessoal que está se inscrevendo, a gente está pensando em ter um encontro presencial, ok? Então, se você se inscrever, a gente tiver uma turma legal, eu estou por aqui e a gente vai se encontrar. Para quem é de São Luís, essa é uma possibilidade também. Eu só vou estar em São Luís em novembro, né? Mas a gente pode articular isso, fazer uma coisinha legal para quando estiver em São Luís a gente reunir essa turma e aí ter um bate-papo bacana, né? Enfim, tem outras ideias aí rolando, mas por enquanto é isso. Esse aí é o link do curso. O Caio está perguntando aqui. O Daniel tá dizendo parabéns, mestre, muito bom. Beleza, Daniel, a gente conversa. O Caio está perguntando, haverão novas turmas? Acabei de começar um da Cat sobre Doiver, estou dando conta não. Caio, a ideia é que nós tenhamos outras turmas, tá? Por isso eu estou falando, esse curso inicial, essa é a versão beta do curso. Bom, eu não ia falar isso, mas vou falar aqui, tá? Quem se inscrever nessa versão beta tem acesso vitalício ao curso, porque a ideia é que esse curso se expanda muito mais, tá? É que cada uma dessas aulas se transforme em um módulo com várias aulas. Mas eu estou lançando primeiro esse protótipo para a gente ir aperfeiçoando, ter o feedback da turma, para a gente ir desenvolvendo a coisa de uma maneira mais interessante, mais dialogada. Quem se inscrever nessa primeira turma tem acesso vitalício. Todas as atualizações do curso vão estar disponíveis para esse pessoal. Para quem não se inscrever agora, então vai ter que comprar, né, as outras edições do curso, que vão ser maiores e, por isso, mais caras também. Ok? Mas eu entendo muito bem o que você está dizendo, né? Esse curso do Doiver demanda muita atenção e é isso mesmo. Tá? Ok, a Gabi está dizendo, amo acesso vitalício, beleza. Né? Fernando Cabral Guerra está dizendo, louvado seja Deus pela sua vida, pastor Allen. Deus continue te abençoando hoje, sempre juntamente com Ivonete, Matias e logo mais Lúcia. É isso mesmo. Lúcia vai chegar para participar do curso. Ela nasce na semana do curso e é isso aí. Tá? Gente, a minha esposa está me chamando para comer pizza. Isso significa que está na hora de ir. Então eu agradeço muito. Olha quem entra agora para dar o tchau. Melissa, bem-vinda. Tá? Obrigado muito a todos que participaram, ficaram esse tempo todo. Eu sei que vocês dedicaram um tempo aí importante de vocês. A Cláudia chamando, vamos comer pizza, pastor. É isso mesmo, Cláudia. A gente se vê, então, em breve. Tem outros vídeos aí para sair, como de costume, nos canais. Mas inscreva-se, vai ter uma semana aí de inscrição. Próxima quinta as aulas começam. Os que já fizeram a pré-inscrição vão receber um e-mail. À medida em que você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail, provavelmente sempre no dia seguinte, após a sua inscrição, com alguns esclarecimentos maiores e mostrando como é que funciona lá o ambiente virtual, né? E, enfim, para você ter um melhor aproveitamento e participar aí. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. A gente se vê em outra oportunidade. Tchau, tchau.